Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma brilhante aula de administração financeira e orçamentária e agora nós iremos abordar um assunto muito importante, um assunto que teve uma alteração significativa em 2018, que chama-se restos a pagar, né? Restos a pagar é um assunto que está estritamente relacionado ao quê? A execução da despesa orçamentária. Vem comigo, quero passar para vocês inicialmente uma visão geral. Primeira informação importante para vocês, restos a pagar também pode ser conhecido, pode cair na sua prova como resíduos passivos. Então, se na sua prova constar resíduos passivos, é a mesma coisa do que restos a pagar, né? Então, restos a pagar está relacionado ao quê? À execução da despesa. Vamos lá. Fala aí para mim, quais são os estágios da execução da despesa? Vocês já sabem. Primeiro, empenho. Segundo, liquidação. E, finalmente, nós temos o pagamento. Então, eu trouxe 3 situações aqui para que vocês aí entendam. Primeira situação. No ano de 2020, uma despesa ela foi empenhada, a despesa foi liquidada e a despesa foi paga. Ou seja, a LOA, né? A Lei Orçamentária Anual, ela prevê, ela requer, é exatamente isso que ela deseja, né? Que a despesa ela seja empenhada, liquidada e paga no mesmo exercício, ponto final. Então, neste caso, na situação 1, houve o quê? A execução regular da despesa, ou seja, não há necessidade de inscrever nada em restos a pagar. Segunda situação, em 2020, sempre nosso ano, a LOA de 2020, né? Houve o quê? O empenho da despesa e o fornecedor, por exemplo, entregou no dia 28/12 lá os produtos lá no almoxarifado, né? Houve o quê? Um recebimento prévio, mas não teve ainda a liquidação prevista. O que aconteceu? Virou o ano, né? Houve a liquidação. E aí, professor, ocorrendo essa liquidação em 2018, mas não dá tempo de quê? De processar o pagamento. Ou seja, então o pagamento dessa despesa, porque toda despesa tem que ter empenho, liquidação e pagamento. Na situação 2 houve o quê? O empenho e a liquidação em 2020. E o pagamento vai ocorrer em 2021. Então, neste caso aqui, vai ocorrer uma inscrição, olha aí, ó, inscrição em restos a pagar. Aí. Ou seja, do orçamento de 2020. Este caso aqui, ele é chamado restos a pagar processados. Olha aí, gente. Quando ele fala processados, esse processado aqui, ele está vinculado ao ato da liquidação da despesa. Terceira situação. Né? Então, a terceira situação, ao orçamento de 2020, a LOA, a despesa ela foi o quê? Ela foi empenhada. Tá? Ela foi empenhada. Ok, mas e aí, professor? E aí é o seguinte, a liquidação e o pagamento, por exemplo, vão se realizar em 2021. Ou seja, aqui também houve a inscrição em restos a pagar. Diferentemente do caso 2, o que vai acontecer? Ele vai ser um resto a pagar não processados, né? Ou seja, não liquidados. Claro que vai ter uma tratativa, a legislação vai tratar especificamente de uma forma os restos a pagar processados e a legislação vai tratar especificamente de outra forma o resto a pagar não processados. Então essa aqui é a ideia. E aí, professor? E aí você já sabe, né? Já sabe aqui que nós temos 2 tipos de restos a pagar, e isso aqui é muito importante, isso aqui é um modelo mental, um mapa mental que nós vamos desenvolver no decorrer da nossa aula. Professor, e a situação 4? Ué, qual que é a situação 4? Em 2020, a despesa estava no orçamento, mas ela não foi empenhada. Claro, se ela não foi empenhada, ela não vai ser liquidada e muito menos paga. E aí? E aí, claro, que a autorização que o Poder Legislativo concedeu, a autorização que o Poder Legislativo concedeu para o órgão, era executar em 2020. Como não iniciou a execução, claro que essa dotação ela vai ser toda cancelada e essa dotação aí vai lá para o balanço financeiro, superávit financeiro do órgão, bacana? Ou seja, acabou o recurso. A autorização era para aquele período, né?
Professor, aonde que está a base dos nossos estudos, né? Preste muita atenção. A primeira base dos nossos estudos, né, é com certeza, né, a Lei 4.320 de 64, né? Outro muito importante é este decreto aqui, o decreto 93.872 de 86. Então, esse decreto é o decreto mais importante para o estudo de restos a pagar, para o estudo nosso aí também de despesas de exercícios anteriores, né? É muito importante. Ok, professor, mas por que essa explicação toda? Porque é o seguinte, esse decreto 93.872, tá? Ele teve uma alteração muito significativa, principalmente no assunto da aula de hoje. Aliás, em especial no assunto da aula de hoje. Qual que é o nosso assunto da aula? Restos a pagar. Então, o decreto 99.428, de 28 de junho de 2018, olha que legal, tudo 8, né? 9.428, de 28 de junho de 2018. Ele trouxe alterações profundas no mecanismo do restos a pagar não processados. Olha aí. Quando a gente fala de restos a pagar não processados, né, significa dizer que são aqueles restos a pagar que foram inscritos, que não foram liquidados. Tá? Então, muito importante isso, tá, gente? Tá certo, gente? Então, essa aqui é uma alteração, com certeza. Todas as bancas de concurso vai cair matando a pau aqui este assunto nas provas, gente. Muito assunto, né? Ok. Então vamos lá, professor, eu consegui entender já o mecanismo, o porquê dos restos a pagar, né? O porquê disso, né? O porquê dos restos a pagar. Então temos os processados e os não processados, né? E aí, professor, qual que é o problema desse decreto 9428? Gente, o problema desse decreto são os seus dois últimos artigos, né? O que acontece? Ele pega aqui, ele fala aqui, ó, ficam revogados os seguintes dispositivos do decreto. Ou seja, ele revogou, né? Vem cá comigo aqui. Ele revogou, vamos lá, primeiro, as alíneas A, B e C do inciso 2. Do parágrafo 3º do artigo 68. Gente, olha só, então ele revogou o A, o B e o C. O A, o B e o C trata de execução, exceção ao cancelamento dos empenhos. Então ele revogou essas hipóteses. E trouxe mais aqui. Olha só, então ele revogou esse cara aqui, ó, o artigo 70 da prescrição dos restos a pagar. Então ele revogou isso aqui. Bacana, tá? Então ele teve essa revogação aí desse dispositivo. E além disso, dessa revogação, aqui o nosso principal impacto é o artigo 70, que é da prescrição, porque antes os restos a pagar nós tínhamos a prescrição de 5 anos. E tinha um outro assunto também que era a prescrição interrompida. Tá? Então nós nessa aula aqui, por exemplo, já não vou nem explicar para vocês a prescrição interrompida, porque a partir do momento que houve a revogação, a retirada da prescrição dos restos a pagar, não tem por que a gente explicar esse cara. Ok, mas o artigo 7º é mais complicado para nós. Ó, este decreto entra em vigor. O que acontece? Ele entra em vigor a partir do momento que as regras do decreto 9.428 de 2018 vai entrar em vigor. Dois momentos. Primeiro, na data da sua publicação, quanto ao artigo 1º, na parte que inclui o artigo 68A do decreto e o artigo 2º, o inciso 2º do caput do artigo 6º. Vamos lá, o caput do artigo 6º, vem comigo aqui. Primeiro, o que é o artigo 2º? Tá? A gente vai estudar, claro, o artigo 68A, que é um novo dispositivo, e esse artigo 2º aqui é uma regra de transição. Uma regra de transição para a administração pública federal se adequar a essa nova regra. Ok. E tem outro aqui, 2, em 31 de dezembro de 2018, quanto aos demais dispositivos. Tá? Ou seja, né, com a adoção desse decreto,
só resumindo para vocês, ele trouxe mudanças significativas nos restos a pagar não processados. Então ele falou o seguinte, ele colocou lá, ele falou o seguinte, ó, parte deste decreto vai entrar em vigor na data da sua publicação, está ali, inciso 2, e outra parte vai entrar, aliás, o inciso 1, né, a partir da sua publicação, que o normal o normal aí das legislações é essa, né? Entra em vigor na data da sua publicação, que torna pública aquela norma, aquela regra específica, né? E ele colocou assim, e outra depois do dia 31/12, ou seja, então eu, professor Luiz, como o nosso curso é um curso completo, é um curso detalhado, é um curso com profundidade, você pode ter essa segurança nos nossos estudos aqui, eu vou ter que explicar para você a mesma coisa em 2 momentos diferentes. A regra antes de 31/12 e depois, esta regra depois do dia 31/12 e ambas as regras poderão ser cobradas na prova de concurso. Então você tem que saber essas 2 regras, inclusive o seguinte, eu sempre já eu não sei se eu disse isso para você no curso, mas se não disse eu vou contar isso para vocês agora, você tem que ficar sempre sintonizado, sempre ligado. Examinador adora novidade. Examinador adora exceções. Examinador adora números, ou seja, os 3 dispositivos importantes que trouxe decreto sobre esse assunto, né? Eu não tenho dúvidas que restos a pagar serão um dos assuntos mais cobrados nas provas de concurso em 2018 e 2019. Pode ter certeza disso. Bacana? Então, ou seja, nós temos aqui, recapitulando aqui para vocês, nós temos a Lei 4.320, aí nós temos o decreto 93.872 de 86, o principal documento de estudos de restos a pagar, e aconteceu que no dia 28 de junho de 2018, com a edição do decreto 9.428, ele alterou esses dispositivos, só que teve alguns dispositivos que foi de vigência imediata e outros dispositivos que nós tivemos aí de vigência, tá? De vigência aí, de vigência posterior, né? Então vem comigo aqui. Vamos lá, 4.320. Somente um artigo para a gente estudar, tá? Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as processadas e as não processadas. Bacana, né? Ok, vem comigo, vou repetir esse cara aqui. Então, esse aqui é o decreto, Lei 4.320. Tá? No artigo 67, então é o seguinte, os restos a pagar, só para vocês terem uma ideia, vocês podem baixar esse decreto aqui, é o 93.872. Vocês vão ter que ler esse cara aqui dos artigos 67 ao antigo e extinto artigo 70 desse decreto. Tá aí. No artigo 67, ele reproduz exatamente o conceito da Lei 4.320. Vem comigo. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, né, empenhadas, olha aí, e não pagas em 31 de dezembro, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. Ou seja, o artigo 36 e o artigo 37, ele trouxe 2 categorias de restos a pagar. A primeira, a chamada processadas, quando ela foi liquidada. E a segunda, a chamada não processadas, né? Não processadas aqui. Ok. Quando não processada, quando não foi liquidada. Parágrafo 1º. Agora ele vem detalhando. Entende-se por processadas e não processadas, respectivamente, as despesas liquidadas e as não liquidadas na forma prevista desse decreto. Ok, professor, até agora estou entendendo tudo. Ok. Parágrafo 2º. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício. Professor, como assim exercício? Olha aqui, ó, restos a pagar de 2020, restos a pagar de 2021, restos a pagar de 2022 e assim por diante. E por credor, em 2020, aí, temos esses credores aqui. Aí. Esse cara aqui, o parágrafo 2º, já vi prova do CESP, prova aí do FCC, cobrar esse cara aqui. Então você tem que saber exatamente. Bacana? Ok, até agora está tranquilo. Professor,
esses dispositivos que o senhor explicou para a gente em 67, teve alteração pelo decreto 9.428? Não teve alteração, tá? Então, eu estou colocando aqui normas que são antes e depois do decreto, tá? Vem comigo. Vamos agora para o artigo 60. Vou explicar para vocês agora o seguinte, tá? Restos a pagar processados, né? O que é o resto a pagar processado, tá? Agora eu quero falar tudo para você dos restos a pagar processado, todas as implicações e aquilo que cai em prova. Então preste atenção. Então, primeira informação importante, tá? Em 2020, que é a LOA de 2020, a despesa foi empenhada e ela foi liquidada. E aí, professor? Ela foi liquidada, por exemplo, dia 28/12, tá? Ela foi liquidada. Só que não deu tempo para efetuar o devido pagamento. O que vai acontecer aqui? Vai ocorrer a inscrição do resto a pagar. Ok, tá? Tá aí. Ok, fechou. Tá ok? E vai materializar com o devido pagamento de 2021. Tá? Isso aqui é a regra básica. Ou seja, nós temos um caso de resto a pagar processados. E isso já é a terceira vez que eu falo nessa aula. Ok. O que mais, professor? Agora vem explicações, tá? Várias explicações, vários detalhes, todos esses detalhes já foram cobrados em prova e eles podem se repetir, e vão se repetir com certeza. Primeiro, 31/12, ou seja, a passagem aqui para 2021, ocorre a inscrição do resto a pagar processados de forma automática. Automática. O que significa essa palavra automática? Então, a inscrição de restos a pagar processados, ou seja, liquidados, eles serão automáticos, ou seja, não depende da decisão de nenhuma autoridade competente, em especial do ordenador de despesa. Então, ele é automático, tá certo? Por que é automático? Porque já é um direito adquirido para o cara. O cara cumpriu com as condições da despesa, com o contrato, com o empenho, tá? Só ele cumpriu no exercício, só está faltando o quê? Está aqui. Então, ele será automática, né? Esse automático não é de sistema informatizado, tá certo? É automático porque não requer nenhum tipo de decisão por parte de quem é de direito, ou seja, do ordenador de despesa, né? Segunda situação importante, né? A inscrição do RP processados é considerado receita extra-orçamentária, né? E aí, professor, vem comigo. Em 2020, tá? Isso aqui é uma receita orçamentária, não é isso? E, claro, uma despesa orçamentária. Esse empenho aqui é uma despesa, né? Tá aqui. Com a inscrição por exercício, ou seja, aqui, terminaram os créditos aprovados. Então, este cara aqui, quando entrar em 2021, ele vai ser considerado uma receita extra orçamentária. Por quê? Porque não constará no orçamento de 2021. Ele faz parte do orçamento anterior. Então está aqui uma despesa extra orçamentária, ó, extra orçamentária. Gente, isso aqui despenca em concurso público, tá? A gente vai aprofundar receita e despesas extra-orçamentárias quando a gente tratar de classificação da receita. Inclusive, no primeiro assunto da classificação da receita, nós vamos detalhar bastante esse assunto aqui. Então, receita extra-orçamentária, está aqui, né? Bacana? Então, a inscrição de restos a pagar é considerado uma receita extra-orçamentária. Por quê? Porque não está na LOA de 2021. Se é uma receita extra-orçamentária, quando ocorrer a liquidação do RP, será tratada como uma despesa, aqui, ó. Aqui vai ser o quê? Uma despesa extra-orçamentária. Faz sentido? Sim. Então, quando ocorrer isso aí, vai ser o quê? Uma despesa extra-orçamentária. Bingo. 10, né? Vamos lá. Os RPs não podem ser cancelados.
Então, os RPs, gente, essas regras aqui são regras referentes aos restos a pagar processados, ou seja, aqueles que foram liquidados no ano anterior. Professor, então não pode ser cancelado? Claro que não pode ser cancelado. Por quê? Porque o Estado não é caloteiro. O Estado ele é profissional. Ele não pode se enriquecer à custa dos outros. Se ele cancelasse esse empenho, ele está falando, não vou pagar essa despesa. Ora, como não vai pagar? Ele empenhou, ele licitou, o cara ganhou, ele falou que ia entregar, ele entregou no prazo correto e agora falta receber. Se ele cancela isso, seria considerado o quê? Um crime. Então ele não pode ser cancelado, né? Ah, professor, já vi prefeito fazer isso. Já vi também. Só que ele respondeu para o Tribunal de Contas depois, né? Ele foi responsabilizado, né? Com a edição, tá, do decreto 9.428, o prazo prescricional foi revogado, antes eram de 5 anos. Ou seja, a única coisa é o seguinte, que teria 5 anos aí para fazer isso aqui. Só que isso aqui foi o quê? Cancelado, então não tem a regra de prescrição. Bacana? Então vamos lá, restos a pagar processados, né? Esses aqui são os principais conceitos. É claro que o mais difícil de todos estão na onde? No não processados, né? E não processados a gente vai ter duas partes. Anterior a 31/12/2018 e após 31/12/2018. Dois momentos específicos. Treino, vem comigo aqui. O pagamento de restos a pagar processados ocorre a uma despesa orçamentária da entidade. O pagamento de restos a pagar. Gente, restos a pagar. Olha aí, ó. A inscrição em restos a pagar, né? A inscrição de restos a pagar vai ser considerada uma receita extra-orçamentária. O pagamento dessa despesa vai ser considerada uma despesa extra-orçamentária. Por quê? Porque não faz parte do orçamento. Então o erro está aqui, ó. Faltou a palavrinha extra. Logo, aluno LAC já sabe essa questão está errada, né? O aluno aí tem tudo para acertar uma questão como essa, muito fácil, né? Bacana, gabarito errado, vem comigo. Vem comigo, né? Ainda lá na lei 4.326, 4.320 de 64, traz o seguinte, no seu parágrafo único, tá? O último dispositivo da lei. Nós sabemos que o caput do artigo 36 ele vem conceituando o resto a pagar, né? O parágrafo único ele vai trazer uma situação, tá? Olha essa situação. Os empenhos que solvem a conta de créditos com vigência plurenal que não tenham sido liquidados, tá? Ou seja, só foram empenhados, só serão computados como restos a pagar no último ano da vigência do crédito, né? Opa, então plurienal. Vamos colocar plurienal. Então vamos supor que lá no orçamento tem uma despesa que são de 3 anos, tá? 20, 20, 20. O que ele está falando aqui, né? Ele está falando aqui o seguinte: nesses casos que solvem a conta de créditos com vigência mais de um enal, né, 3 anos, né, não tenham sido liquidados, ó, não foram liquidados, só serão computados como restos a pagar no último ano. Ou seja, o que acontece? Somente aqui que vão inscrever em restos a pagar, né, olha aí, no valor de 60 mil. Isso que está dizendo aqui o parágrafo único do artigo 36. Primeira pergunta, esse artigo 36, parágrafo único, está em vigor? Certo ou errado? Sim, está em vigor. Ou seja, não foi revogado nem de forma expressa, nem de forma tácita, está valendo. Se cair na prova aquele cara ali, você vai marcar verdadeiro. Só que você vai ter que prestar muita atenção. Olha aí, o problema de legislação muito antiga, não sei por que o Poder Legislativo, por nosso Congresso Nacional, já não regulariza logo aí, pega essas leis aí e, como é que eu falo para vocês aí, já faz uma nova lei, né, regularizando tudo isso, né? Então essa lei está em vigor, se cair essa prova você tem que saber. Só que na prática isso não vale. Explicando para vocês aqui como é que é na prática. Está aqui 20 mil 2020, você tem que inscrever aqui
restos a pagar. Aqui, na virada, dia 31. Esse cara aqui, ó, mesma coisa, ó, restos a pagar. Aqui, vintão aqui. Vintão aqui, por exemplo, não liquidados. E aqui, mesma coisa. Restos a pagar. Então, é ano a ano. Ou seja, este parágrafo único do artigo 36, ok? Ele está em vigor, só que na prática ele não tem muito fundamento. Então, somente 31 e 22 que poderá se escrever o resto a pagar de acordo com esse parágrafo. Está ali 60 mil. Embora esse dispositivo está em vigor, não é mais aplicado. Atualmente a inscrição é anual, sem exceção, tá? Sem exceção à nossa prática administrativa. Bacana? Então tá aí para vocês aí. Ok. E agora, professor? Nós já explicamos para vocês tudo que eu poderia explicar sobre restos a pagar processados. Bacana. Agora a gente vai explicar o não processados. O não processados é aqueles que foram somente empenhados no exercício, né? Falta ser liquidado e falta, claro, ser pago, que é o decorrer da execução normal da despesa orçamentária. Só que aqui no processado, a nossa aula vai ter que ter duas partes. Né? Primeira parte, antes da vigência do decreto 9.428, que é do dia 31/12, e após a vigência, tá, do decreto 9.428, 31/12. Professor, por que que o legislador fez isso? Claro, não foi eu que fiz essa legislação, mas eu entendo o seguinte, né? Que ele fez o quê? Uma regra de transição, inclusive o artigo 2º deste decreto, que não será objeto de nossos estudos, né? O artigo 2º ele trata o quê? De uma transição para os órgãos da administração pública se adequarem nessa nova sistemática. Ou seja, o decreto foi ditado no dia 28 de junho de 2018, tá? Ele fala assim, deu um vacatio legis aí para adequação em 2020. Professor, mas por que que o decreto mudou? Por que que teve essa alteração? Rapaz, eu acho que, dadas essas crises financeiras aí, dos últimos 4, 5 anos que nós estamos passando aqui no Brasil, né, deveria ter dado muito problema, principalmente no caso da prescrição. Né, você pega aí os estados parcelando pagamentos, não sei o que, cara, então deve ter sido isso aí, muito problema lá, então o cara deu uma aliviada aí nos restos a pagar. Então duas partes da nossa aula vai ser dividida. A primeira parte, então, começa nesse exato momento, né? Essa primeira parte aqui, nós iremos falar o quê? Antes da vigência, ou seja, qual que é a regra antes de 31/12 de 2018? Vamos lá, aqui o modelo padrão, 2020, houve um empenho, né? Este empenho, né? O que aconteceu? Houve o quê? Uma inscrição aqui, ó. Inscrição em restos a pagar. Esse cara aqui, se houve só empenho, ele é não processado, né? Ok, tá aqui. Então esse aqui, vamos lá. Primeira coisa, né? Vamos lá, o empenho 2020, em 31/12, que é a passagem de 2020 para 2021, ocorre a inscrição de restos a pagar não processados. Então está aqui, inscrição em restos a pagar, NP, não processados. Bacana, fechou, né? O que acontece aqui, né? Muito importante, no resto a pagar processado, você lembra que a inscrição é automática? Sim, essa automática significa dizer que o ordenador de despesa ou a autoridade competente não tem escolha, ele vai ter que inscrever em restos a pagar processados, porque o cara entregou um direito adquirido, né? Já aqui no não processado, né, a inscrição não é feita automaticamente, ou seja, ela é manual. Quando fala que é manual, significa dizer que vai ter que ter uma discricionalidade do gestor, ou seja, a indicação do ordenador de despesa. Então, o ordenador de despesa que vai definir, claro, de acordo com critérios que eu já vou passar para você, quais são as despesas que serão inscritas em restos a pagar. Uma grande diferença em relação aos restos a pagar processados. Processados é automático, o ordenador não tem opção. Aqui, não processado, é manual, não é automático. O ordenador vai ter que falar quais são as despesas que ele vai inscrever. Vem comigo, artigo 86, parágrafo 1º. Só que não é 86, é 68, tá certo? Aqui é 68, eu vou corrigir esse cara aqui.
A inscrição prevista no caput como restos a pagar, não processados, fica condicionada à indicação do ordenador de despesa. Aí, agora, professor, nós estamos estudando antes e depois do decreto. Essa informação aqui, ela não foi, tá certo? Ela não foi o quê? Ela não foi alterada pelo decreto, ainda continua assim, o ato de inscrição ainda é o quê? Automático, né? Nem todos os empenhos serão inscritos em restos a pagar. Logo, serão cancelados e considerados subsistentes. Ou seja, aqueles empenhos na qual o ordenador de despesa, tá? Não é importante darmos continuidade a essa despesa. Então, ele pode cancelar aqui. Cancelou aqui, ele considera essa despesa como insubsistente. Grave esse nome, insubsistente, que eu já vi ser cobrado em prova também. Bacana. Professor, eu quero saber agora qual que é o parâmetro utilizado pelo ordenador de despesa para escrever manualmente em restos a pagar não processados. Então, nós temos algumas situações. Primeiro, né? O que acontece? Quais são os critérios que o ordenador vai utilizar para escrever em restos a pagar? Primeiro caso, tá? Despesa está no prazo de execução contratual. Ora, olha aqui, em 2020, ok? Vamos colocar datas aqui. No dia 1º/11, ocorreu o empenho da despesa. Bacana. Nesse empenho da despesa, lá no contrato, fala que ele tem 5 meses para entregar a condição. Tá? 5 meses. Foi dia 1º, ou seja, vai ultrapassar 2020. Então, ele vai o quê? 2021. Então, está aqui. Então, ele está no prazo dele contratual. Está no prazo contratual dele. Ou seja, então ele vai inscrever esse caso. A despesa está no prazo de execução contratual, eram 5 meses. Então, é um dos casos, um dos motivos autorizados o ordenador de despesa inscrever em restos a pagar não processados essa despesa, esse empenho do ano 2020. Segundo caso, a despesa está em curso a liquidação, né? Ou seja, o cara entregou no dia 20 de dezembro. Tá? Equipamentos de informática, grande quantidade, e a administração pública ela não conseguiu ainda concluir o atesto, a liquidação. Às vezes a liquidação demora semanas e semanas. Eu já vi isso no almoxarifado, principalmente quando há entregas grandes, né? Como é que é feito isso? Ele recebe a mercadoria, ele lacra, ele dá um atesto provisório para o cara, né? E aí depois ele faz aí na programação a conferência exata da nota fiscal daquilo que foi contratado. Então, neste caso aqui, quando está em curso a liquidação, também ele deverá o quê? Inscrever em restos a pagar não processado. Terceiro caso, né? Convênios, né? Então, no convênio, né, transferência de instituições públicas e privadas, o ordenador de despesa não é ele que faz o quê? Não é o ordenador de despesa que faz a execução dessa despesa. É o quê? Os conveniados. Então, nesse caso aqui, ele pode aí inscrever. Outro, compromissos assumidos no exterior, principalmente dívidas títulos a serem resgatados, né, do Banco Central, do Tesouro Nacional, no final do ano, né, está vencendo. Então, aqui também ele pode inscrever essa despesa, né? E, finalmente, o salvo-conduto do ordenador de despesa, né? Ou um motivo que é de interesse da administração. Então, ele pode avaliar que a inscrição daquela despesa em restos a pagar não processados é de interesse da administração. Bacana? Esse dispositivo não sofreu alterações. Então, continua exatamente antes e depois do decreto 9.428. Ou seja, o que nós estamos estudando aqui? Não processados. Primeiro, é manual. Se é manual, tem uma escolha do ordenador de despesa. Então, ele vai ter que escolher as despesas para serem inscritas em restos a pagar. E aqui eu coloquei para vocês os 5 grandes motivos aí, utilizados aí para o gestor, o ordenador de despesa escrever. Se ele não escrever, ela vai ser cancelada essa despesa. Vem comigo. Parágrafo 2º, tá? Já começamos aqui a ter, tá, muitas alterações aqui. Vem comigo.
Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e não liquidados. Claro, se ele é não processado, ele não foi liquidado. Posteriormente, terão validade até o dia 30 de junho do segundo ano subsequente da sua inscrição, ressalvado o disposto no parágrafo 3º. Ou seja, o parágrafo 2º traz dois comandos para a gente. O primeiro comando, ele traz, é o do cancelamento do restos a pagar. Tá? Então, o que ele fala? Ele fala o seguinte, né? Aqui, ó, 2020, inscreveu em restos a pagar, tá? Aqui. Só que ele teve, ó, todo esse tempo aqui e não houve a liquidação. O que ele está falando? Se a despesa ela não foi liquidada aqui, ela vai ser o quê? Cancelada. Tá aí. Esse dispositivo teve grande alteração, porque ele não vai falar em cancelamento, ele vai falar em bloqueio. Tá aqui, ele está falando. Então ele está falando o seguinte, regra geral, tá? Até o dia 30 de junho, se a despesa ela não foi liquidada, se o resto a pagar não foi liquidado, aí é uma forma de quê? De forçar o fornecedor a entregar, a liquidar aquela despesa. Então está aqui. E aí, professor, qual que é o segundo dispositivo desse artigo? Ele fala aqui ressalvado, ou seja, as exceções, né? Ou seja, nós vamos ter algumas exceções aqui, na qual vai ultrapassar que o resto a pagar não será cancelado. A gente vai explicar esse cara agora para vocês, né? Esse dispositivo sofreu grandes modificações, tá? Grandes modificações aqui no decreto 9.428, tá? E aí, professor? Daí vem comigo, né? Então vamos lá. Parágrafo 2º, tá? Regra antes de 31/12 de 2018. Então a norma era: fornecedor, você tem que liquidar até o dia 30/6. A administração pública até o dia 30/6. Se não, será cancelado. E nós temos as exceções do parágrafo 3º. A gente vai falar para vocês quais são as exceções. Vamos lá. Após a inscrição dos restos a pagar, não processados, tem 1 ano e meio de validade. Ou seja, até o dia 30/6. Tá? Depois serão cancelados. Já expliquei. A partir do momento que o RP não processado é liquidado, ou seja, voltando aqui, olha só. Então ele tem daqui até aqui para liquidar. Se aqui ele liquidou, muda completamente o cenário. Ou seja, ele liquidou, ele vai ser tratado no mesmo status dos restos a pagar processados, ou seja, não pode ser cancelado. Por que que não pode ser cancelado? Porque agora é um direito adquirido do fornecedor. Ele tinha obrigação de implemento, ele conseguiu superar essa sua obrigação e agora ele tem que receber. Isso que está dizendo a observação 2, tá? Observação 3. Ressalvado, que vamos falar agora do quê? Ele fala o seguinte, então vamos lá, traduzindo na prática o parágrafo 2º. Daqui até aqui, se ele executou, se ele liquidou, direito adquirido, ele vai receber, não pode ser cancelado o seu resto a pagar. Depois disso aqui, será cancelado. Só que a legislação trouxe ressalvado o parágrafo 3º, ou seja, 4 exceções, 4 situações que, mesmo não liquidado o restos a pagar, não será cancelado após 30/6, que é essas aqui. Então, são 4 situações, né? Então, a primeira situação é a execução iniciada. O que significa execução iniciada? O que nós estamos estudando? 30/6, tá? Não foi liquidado, o resto a pagar, e nós estamos estudando as exceções. Essas exceções proíbem o cancelamento por parte do ordenador de despesa. Primeiro, execução iniciada, o cara iniciou já, tá? Ele já iniciou antes do 30/6 a execução da obra, a execução da entrega, a execução do contrato, já começou a execução.
Só que não, claro, que se o cara já começou, cara, se você cansa, você está dando calote, não pode, faz sentido? Claro que faz, então vem comigo, ó, consideram-se, ó, vem comigo, ó, nos casos de aquisição de bens, a despesa não verificada pela quantidade parcial entregue, ele entregou, mas entregou parcial, então você não pode cancelar, atestada e referida, e nos casos de realização de serviços e obras e despesa verificada pela realização parcial, com a medição correspondente e atestado, né? Então, esse dispositivo foi alterado também. Então, isso aqui é execução iniciada. Então, primeiro, não pode cancelar. Execução iniciada. Ok. E agora, outro caso, né? Despesa do PAC. Tá? Isso aqui caiu fora. PAC, né? Então, Programa de Aceleração do Crescimento. Então, as despesas do PAC, até o dia 30/6, não pode ser cancelada, mesmo que não iniciada a sua liquidação. Despesas do Ministério da Saúde, não pode cancelar. Olha a importância do dinheiro da saúde, né? E, finalmente, último caso, do Ministério da Educação, financiados com recursos da manutenção do desenvolvimento do ensino, ou seja, fonte 12. Então, dentro do Ministério da Educação, nós temos diversas fontes, né, diversas despesas, somente essa fonte 12, que não pode ser cancelada quando der o dia 30/6. O restante pode. Então, esses aqui são os 4 casos, né? E aí, professor, esse dispositivo foi retirado a partir de a partir de 2019, a gente vai explicar, ok? Bacana. Então é o seguinte, restos a pagar processados, aliás, não processados, antes do dia 31/12 de 2018, essas são as regras, tá? Esse aqui é o último slide, depois a gente vai falar após 31/12 de 2018. O decreto 9.428 teve 2 efeitos que já estão em vigor. O primeiro efeito foi a criação do artigo 68A. Os empenhos a serem inscritos e reinscritos os empenhos a serem inscritos, tá? E reinscritos ano a ano em restos a pagar de cada exercício financeiro poderão ter seus limites estabelecidos pelo Ministério da Fazenda. Ou seja, o ministro da Fazenda ele pode determinar para que os órgãos da administração pública, define um limite para o pagamento dos empenhos, né, dos restos a pagar. Então tá aí para a galera. Então tá aí isso aí, né? Ok, vem comigo aqui, 69. Após o cancelamento da inscrição da despesa restos a pagar, o pagamento que vier a ser reclamado poderá ser atendido à conta da dotação destinada à despesa de exercícios anteriores. Despesa de exercícios anteriores é o DEA. Inclusive será a nossa próxima aula de AFO, DEA. Então o que está falando aqui? Professor, uma despesa, um resto a pagar, ele foi cancelado. Então ele foi cancelado. Tá? Só que, um mês depois, o cara reclamou. Né? Não, eu entreguei. Foi um erro seus aí que não processou o meu pedido. Então, o que acontece? Você tem direito, porque você entregou. A administração pública não quer o calote. Né? Então, o que vai acontecer nesse caso? Você, uma vez cancelado, olha, após o cancelamento, essa despesa ela passa a ser aí pelo DEA, que é despesa de exercício anterior, e aí já vai depender de orçamento, processo administrativo, enfim, é a próxima aula, a gente vai explicar o artigo 69 para vocês, bacana? É o caso aqui da despesa. E o artigo 70, que é muito importante também, tá? Isso aqui já está valendo tanto para 2018 e depois de 2018, que a prescrição era em 5 prescreve em 5 anos a dívida passiva relativa aos restos a pagar. Foi o quê? Revogado pelo decreto 9.428, né? E aí, professor, com isso aqui, por exemplo, nessa aula aqui, normalmente eu explicava para vocês os casos de prescrição interrompida. Tá? Porque prescrição interrompida era um assunto muito cobrado aí em concursos públicos de restos a pagar. Inclusive, vou colocar para você um concurso muito disputado do STJ, né? O STJ 2018, Banca do CESP, caiu isso. Né? Só que a prova do STJ foi antes da edição do decreto 9.428. Então, por exemplo,
prescrição interrompida, eu não vou nem falar mais para vocês aí nesta aula, porque não está mais valendo, não é legislação em vigor. Tá certo? Então pronto, né? Tá aí. E agora, professor? Agora é só o filé. Tá? O que é o filé? Agora é após a vigência, né? Terminou o vacatio legis do decreto, naquele prazo para se adaptar. Quais são as novas regras aí constantes do restos a pagar não processados? Então vem comigo, após o decreto, né? Outra regra. Então, 2020, empenho, ok, tá? Isso aqui não muda nada. Tá? Ocorre, ó, empenhou 2020, 2021, eu vou inscrever em restos a pagar não processados. Bacana. Ainda continua sendo manual por deliberação do ordenador de despesa. Bacana, não muda nada, né? Ou seja, nem todos os empenhos de 2020 serão inscritos para 2021. Depende do quê? Da indicação do ordenador de despesa. Bacana. O ordenador de despesa, tá? Ele também vai avaliar com os mesmos critérios que o anterior. A despesa está em execução contratual, a gente já explicou, está em curso a liquidação, é transferência de instituições públicas, convênios, compromissos assumidos no exterior e, finalmente, o interesse da administração, que é o salvo-conduto aí do ordenador de despesa. Eu falo isso porque eu fui ordenador de despesa, tá? E esse dispositivo não sofreu alterações, bacana, né? Agora, a partir do parágrafo, então, ó, artigo 68, parágrafo 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, tá? Esses 8 parágrafos aí sofreram alteração. Então vem comigo, tá? O parágrafo 2º no modelo anterior, ele falava de cancelar, né? O que ele falava? Ele falava o seguinte, né? Que deu aqui, não, ó, empenhou, inscreveu em 2021, resta a pagar, não processado. Se de 1º de janeiro de 2021 até 30 de junho de 2022, se o cara não liquidou, ele seria cancelado. Agora ele fala em bloqueado. Está aí, bloqueado. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e não forem liquidados serão bloqueados. Olha aí. Então, a partir desse momento aqui, ó, eles serão bloqueados. Mudou bastante. Tá? Professor, por que ele fez isso? Porque estava tendo muita gente. Estava dando muito problema. Né? Estava dando muito problema, porque se ele é cancelado no dia 30, tá? Se ele foi cancelado, ele vai para o DEA, que é despesas de exercícios anteriores, é um processo, aí tem que ter dotação orçamentária, é outro problema. Então ele bloqueou. Claro, se ele bloqueou e não cancelou, ele pode ser desbloqueado. Nos próximos parágrafos, a gente vai explicar as condições de desbloqueio. Então ele foi o quê? Bloqueado. Mudança. Questão certa na prova, gente. Quem que vai bloquear? Vai ser a Secretaria do Tesouro Nacional, né? O STN, que é o gestor do CIAF. Segundo o ano subsequente à sua inscrição, serão mantidos os referidos saldos. Olha, ele será bloqueado, olha aqui, mantidos os referidos saldos em conta contábil. Ou seja, está lá o recurso lá, devidamente guardado, separado, né? Ou seja, ficou muito mais fácil a execução, né? Ficou muito mais fácil. Então tá aí para a galera. Então, primeira mudança, que é o bloqueio, não é mais um cancelamento, e seus saldos serão em conta contábil específico, é uma alteração significativa, né? Parágrafo 3º do 68, né? Não serão, ó, o que acontece aqui? Deu lá no dia 30/6, tá? Não iniciou a execução. Aí está colocando 2 casos específicos de quê? Que mesmo não liquidado, ele não será bloqueado. Não serão objeto de bloqueio os restos a pagar não processados, né? Relativos às despesas do Ministério da Saúde. Saúde, então, é dinheiro santo, está aí, né? Ministério da Saúde. E decorrentes às emendas individuais impositivas. Puxa vida, professor, eu assisti essa aula, professor, e eu não pus muita fé que poderia ser cobrado em prova. Sim, esse orçamento impositivo, né, as emendas individuais impositivas, né, foram aquelas trazidas pela emenda constitucional 86 de 2015, onde nós temos uma aula específica sobre este assunto, né? Tá lá
aula específica sobre esse assunto, né? Que foi no artigo, olha só, 166, parágrafos 9º ao 18 da Constituição Federal. Então, essas emendas impositivas aqui, individuais, elas não serão bloqueadas, né? Então, esses aqui são os dois casos aqui que não estão sujeitos ao bloqueio. Todas as demais, elas serão bloqueadas, né? Tem mais, professor? Tem mais. Parágrafo 4º, vem comigo aqui. As unidades gestoras responsáveis pelos saldos dos restos a pagar bloqueados poderão efetuar os respectivos desbloqueios. Então, olha, o ordenador foi lá e bloqueou. Ele pode desbloquear. O decreto deu essa autonomia a ele. Desde que refiram as despesas executadas diretamente pelos órgãos e entidades da União ou mediante transferência de descentralização dos créditos dos estados, DF, que município tenham sido iniciada até a data prevista a execução. Está aí. Então, iniciou a execução até o dia 30, né? Então, ele pode o quê? Providenciar o desbloqueio. Isso diz o parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Agora, parágrafo 5º. Considera-se iniciada a execução. Então é o seguinte, o que ele está falando aqui? Ó, ordenador, você pode desbloquear. Tá? Você pode desbloquear. Só que, está aqui. Cadê? Saldo respectivo bloqueado desde que... Né? Ó, executados diretamente, ou seja, já iniciou, ó, tenha iniciada a execução. Tá? Ou seja, o conceito de iniciada a execução, agora ele traz um parágrafo 5º. O que é iniciada a execução? Na hipótese de aquisição de bens, a despesa verificada pela quantidade parcial, entregue, atestada ou ferida, ou a hipótese realizada de serviços de obras, diversa despesa verificada pela realização parcial com a medição correspondente. Tá? Então está aí, então isso aqui é o que? É o conceito de execução iniciada. Né? Professor, eu não entendo por que demora tanto. Né? Eu vou explicar para vocês. Né? Cara, às vezes, tá? Tem uma licitação que demora meses para se desenrolar. Verdade, recurso daqui, recurso dali, não sei o que, judiciário, impugnação, e vai embora. O troço vai embora. Acontece? Claro que acontece. Então tem isso. Então, aqui, ó. Então ele pode o quê? Isso aqui é o conceito de quê? De execução iniciada, né? Parágrafo 6º, vem comigo. O desbloqueio que trata agora ele vai trazer regras de desbloqueio para o ordenador. 2 casos. Ocorrerá no mesmo exercício financeiro do bloqueio, e a Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, providenciará até o encerramento do exercício financeiro o cancelamento no CIAF de todos os saldos dos restos a pagar que permanecem bloqueados. Então, aqui está o desbloqueio. O que tiver saldo lá, ele vai o quê? Cancelar, né? Se for o caso condicionado, a comprovação dos órgãos concedentes de que os ajustes conveniais assegurado o orçamento, aqui é as regras do orçamento, né, dos convênios. Ok, vem comigo aqui. Isso aqui que é importante, gente. Olha só. Os restos a pagar não processados, desbloqueados. Então, olha só. Esse parágrafo primeiro aqui, o que ele fala? Ele vai tratar do desbloqueio. Tá? Então, ele tem um desbloqueio até o encerramento do exercício financeiro. Tá? Se ele não desbloquear aqui, ele será cancelado. Agora vem o parágrafo 7º. Os restos a pagar não processados, ele foi o quê? Desbloqueado, porque se não for desbloqueado já foi cancelado, nos termos do parágrafo 4º, e que não forem liquidados, se liquidou, acabou, direito adquirido, serão cancelados em 31 de dezembro do ano subsequente ao do bloqueio. Né? Então, olha aí, 31 do bloqueio. O bloqueio é 1 ano e meio. Né? Então, é 2020. Eu não coloquei aqui, vou escrever para vocês aqui, esse cara aqui que é importante. Então, nós temos aqui, ó, 2020, houve um empenho. Tá? Aí teve 2021, nada ainda. 2022, no dia 30/6, ocorreu o quê? O bloqueio. Ok? Está aqui, né? Aí depois desbloqueou. Está aqui. Aí é o seguinte,
2023 é o último prazo para até o dia 31/12. Senão será o quê? Cancelado. Aí. Ou seja, esticou a execução dos restos a pagar. Parece mais um PPA, não parece? Vem comigo aqui. Os ministros de Estado, os titulares de órgãos da Presidência da República, os dirigentes dos órgãos setoriais, dos sistemas federais, TOTE, financiamento, e os ordenadores de despesa são os responsáveis no que lhe couber pelo cumprimento deste disposto, né? E o último parágrafo está atribuindo à Secretaria do Tesouro Nacional competência para estar editando regras aí complementares a isso. Com certeza ele vai estar editando algumas portarias aí para regulamentar essa situação. Bacana? Então tá aí para vocês. Esse aqui é a nossa aula de restos a pagar. A gente vai fazer um exercício ou dois agora para fixar. Mas o que eu quero passar para vocês? Alterações foi gigante as alterações de restos a pagar. Tá? São dois momentos. Tá? Com certeza, eu tenho certeza que com o tempo, né, um tempo muito breve, né, e se acontecer qualquer coisa aí, eu vou vir e vou regravar a aula para vocês, né? E eu quero dizer para vocês, qualquer coisa, tá? Vou passar para vocês aqui o meu telefone celular, tá? Vou colocar aqui, é 65 DDD 99962 1142. Eu só tenho este telefone aqui, tá? Só tenho este telefone aqui. Então você manda isso para mim aqui, qualquer coisa a gente vai estar esclarecendo se você tiver alguma informação de alteração do procedimento, porque esse aqui vai dar muito problema, pode ter certeza disso. Bacana? Vamos lá, exercícios. Primeiro, o pagamento é CGE, Pernambuco, Controladoria-Geral do Estado, Pernambuco, CESP 2018, cargo de analista. O pagamento é o último estágio da despesa pública e só será realizado após a regular liquidação da despesa. Claro, verdadeiro, né? Então, o pagamento é só depois da regular liquidação da despesa, sem exceções. Vem comigo aqui. Tá? STJ, CESP 2018, cargo de analista. Os restos a pagar não processados em liquidação, ou seja, já começou a liquidação, são aqueles em que houve o adimplemento da obrigação pelo credor e cujo direito adquirido está em fase de verificação. E aí, professor? Exatamente isso. Ó. O direito adquirido, quando que ele constitui? Constitui quando ele concluir as condições de adimplemento, né? Que ele tem lá na nota de empenho nos contratos. Então, em verificação que ele já iniciou a entrega e a verificação desse direito. Muito legal essa questão aqui. A questão está super correta. Super correta. Pronto, terminamos aí essa nossa aula de restos a pagar. Vocês perceberam que nós tivemos aí alterações significativas nesse entendimento, mas é tranquilo, você assistindo a aula com bastante tranquilidade, você vai chegar lá, né? Encerramento, vem comigo. Se for para ser, será. Se está demorando é porque o melhor ainda está por vir. Olha aí, gente, concurso tem disso, você faz um concurso, você vem lá, não passa, né? Está demorando, cara? Fica tranquilo, porque o que melhor está por vir. É exatamente isso. Isso é uma previsão é uma provisão divina. É assim que funciona. O melhor sempre está por vir. Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau.